Graça e paz a todos, eu sou o presbítero Luiz Biazon. Mais uma vez estou aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Por que desistir? Será que existe realmente justificativa para pararmos da caminhada? Será que nós temos tantas lutas assim? Será que somos tão frágeis, tão fracos, sem capacidade, a ponto de nos entregarmos e não queremos mais continuar? Por quê? Por que se abater? Por que permitir e aceitar que as circunstâncias da vida nos impeçam de continuar? Por quê? Por que jogar a toalha tão cedo? Por que entregar os pontos dessa forma? A força, ela não está no vencer. A força, ela está no lutar. Quanto mais nós lutamos, quanto mais nós somos provados, mais nós vamos adquirindo força. Então, a força não quer dizer que você a tem simplesmente porque vence. Na verdade, a força ela é adquirida no meio da caminhada. Quando enfrentamos as lutas, as diversidades e nós sobrepomos a elas. Não podemos olhar para trás. Não podemos deixar que as lutas ou as derrotas passadas venham interferir nas nossas lutas atuais e muito menos nas nossas lutas futuras. Não desista. Não desista. Não faz parte do jogo desistir. Os vencedores são aqueles que fazem aquilo que os perdedores não têm coragem de fazer. Não desista. Tá doendo. Continua. Tá difícil. Continua. Parece que você não vai suportar. Continua. Porque nós não conhecemos realmente os nossos limites. Não sabemos realmente daquilo que nós somos capazes. Então não podemos dizer que não vamos conseguir, que não temos forças para continuar. Quem conhece os nossos limites, quem conhece as nossas forças, ou melhor, quem conhece as nossas limitações, é o Senhor. Então, deixe de bobeira. Deixe de ficar por aí pelos cantos choramingando, achando que tudo está perdido, que você é um derrotado ou uma derrotada, que nada dá certo na tua vida. Levanta, sacode a poeira, levanta a cabeça. É vida que segue. As lutas, elas são incessantes, elas não terminam nunca. Quando nós saímos de uma luta, pode ter certeza que virá outra. Mas o mais importante disso é que a cada luta nós vamos nos fortalecendo mais. A cada luta nós vamos adquirindo mais conhecimento e resistência. Então, faz parte do processo, faz parte do jogo. As lutas, elas não existem para nos derrotar. Elas existem para nos capacitar, para nos fortalecer, para nos preparar para as lutas maiores que virão no dia seguinte.
Então, não temos o direito de desistir. Não podemos dizer que temos motivos para parar. Se o Senhor Jesus, Ele está na direção da nossa vida, no controle dela, não temos com que nos preocupar. Abra a tua Bíblia comigo, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14 e versículo de número 19, aonde a palavra do Senhor vai nos dizer assim: sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando-o, os discípulos levantaram-o e entraram na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Imaginem, Paulo estava pregando a palavra do Senhor. Paulo foi ali apedrejado. Por quê? Porque alguns judeus de Antioquia e de Icônio, aonde Paulo estava ministrando a palavra, eles incitaram a multidão a ir contra Paulo, a apedrejar a Paulo. Apedrejaram Paulo até que deram conta de que Paulo estava morto. Pegaram Paulo e levaram Paulo para fora da cidade e ali o deixaram, acreditando que ali estava apenas o cadáver de Paulo. Mas, quando os discípulos chegaram, levantaram Paulo. E Paulo, ele não esmoreceu, Paulo não ficou choramingando, Paulo não ficou perguntando ao Senhor: por que, Senhor? Por que tudo isso sobreveio em minha vida? Por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor não fez nada para impedir isso? Eu estou pregando a tua palavra, o teu evangelho, e o Senhor ainda permite que essas coisas aconteçam na minha vida? De forma nenhuma. Paulo, na verdade, ele se levantou. Ele, juntamente com Barnabé, e foram para Derbe e ali pregaram a palavra, ali ganharam mais discípulos, e o versículo de número 21 diz que no dia seguinte, eles voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, aonde ele havia sido apedrejado, confirmando o ânimo dos discípulos e os exortando a permanecer na fé. Se Paulo tivesse agido de outra forma, se Paulo tivesse murmurado, reclamado diante dos discípulos, ele certamente teria desanimado todos os outros discípulos também. Mas Paulo precisava confirmar a fé daqueles homens. E como que Paulo confirmava a fé dos discípulos? Era através da tua atitude em não desistir, como ele não desistiu. Então, nós precisamos tomar como experiência aqui a atitude de Paulo. Então, nós não temos motivo para ficar choramingando, para ficar pelos cantos da casa, achando que Deus se esqueceu de nós. Nós precisamos sacudir a poeira e continuar caminhando. Porque a vitória, ela só vem na vida daqueles que são perseverantes e correm atrás dela.
A perseverança é ela que nos faz chegar até a vitória. Mas nós queremos viver numa vida de conforto, queremos estar na zona de conforto. Nós queremos viver dentro das nossas caixinhas de sapato, aonde nós achamos que somos inatingíveis. Servir a Deus não é isso. Servir ao Senhor não é achar que você tem que ficar dentro de uma redoma de vidro e o Senhor vai sempre te proteger para que você nunca seja atingido. Pelo contrário, o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque se eu venci o mundo, vós vencereis também. Paulo nos dá aqui uma tremenda lição. Paulo, ele nos dá aqui, através da sua atitude, um exemplo de que não se deve desistir jamais. Paulo sabia que se ele tomasse qualquer outra atitude diferente daquela que ele tomou, ele iria desanimar todos os outros discípulos. Ele iria instigá-los a desistir também. Mas ele não fez isto. Paulo continuou firme. E ele não deixou de pregar o Evangelho de Cristo. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 4, na sua epístola, agora, na sua carta aos irmãos de Roma, Paulo escreve assim, no versículo 17 do capítulo 4. Por pai de muitas nações te constituí. Por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu. Paulo está falando de Abraão aqui. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Eu quero chamar a tua atenção para a parte B desse versículo. E chama as coisas que não são como se já fossem. Nós precisamos tirar uma lição muito importante daqui para as nossas vidas. Sempre você tem que visualizar aquilo que você deseja. Mesmo que você não esteja vendo, mesmo que esteja muito longe ainda daquilo se materializar na tua vida, mas você tem que, através da tua fé, você tem que trazer aquilo para a tua memória, você tem que chamar aquilo que ainda não existe, mas como se já existisse. Aquilo que ainda não é, como se já fosse. E como que você faz isso? Através de pensamentos positivos. Através de pensamentos positivos. Não permita que a negatividade tome conta da tua vida. Não permita que nada te faça esmurecer. Não permita que nada venha te abater. Pelo contrário, se não deu certo hoje, pode dar certo amanhã. É assim que você tem que viver. É assim que você tem que olhar para o horizonte. As coisas não deram certo hoje, não significa que não darão certo amanhã. Você tem que sempre olhar para a frente, crendo que vai dar certo, porque vai dar certo. Vai acontecer. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Mas se você não crê nas suas próprias convicções, naquilo que você deseja, como quer que o Senhor opere na tua vida?
Você precisa crer. Então, chama as coisas que ainda não são como se já fossem para a tua vida. Creia. Isso é viver pela fé. Isso é viver uma vida em Cristo. Você esperar aquilo que você ainda não viu. Você esperar aquilo que aos teus olhos está impossível distante de você. Mas tendo a certeza de que aquilo vai acontecer. Graça e paz a todos. Deus os abençoe. A paz do Senhor.